Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Orsi. É com muita, mas muita alegria mesmo que a Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga, em parceria com o CREA São Paulo, estão realizando este evento. Gostaria de agradecer todos os participantes, bem como a toda a diretoria da AERE, na pessoa do seu presidente, pessoa boníssima, pessoa, um gentleman, o senhor engenheiro José Antônio Saad, os funcionários, tem a Carla ali, que é fantástica também, o braço direito da associação, e os colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Agradeço também o engenheiro Vinícius Marelli, que é presidente do CREA São Paulo, pela parceria. E também agradeço a nossa anfitriã, nossa convidada dessa noite, a engenheira Ariane Macita, que será palestrante dessa noite, ela que vem lá das bandas de Nova Odessa, olha, lá das bandas de Nova Odessa, perto de Americana, Campinas ali, e abordará o tema Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduos da... Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Acho que deu um corte aqui, ó. Deu um corte. Desejamos a todos um excelente evento e, dando continuidade, temos um vídeo do CREA que está junto conosco nesse evento. Vamos assistir. Vamos passar o vídeo do CREA. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART.
A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da Certidão de Acervo Técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Tivemos que nos adaptar para a plataforma virtual e, desde já, quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão participando com a gente. Só reforçando que teremos apresentação pela engenheira Ariane e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço a gentileza que anotem suas questões e abriremos um momento específico para isso, após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e preencham a pesquisa de avaliação. Depois do certificado, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Não quero me alongar, então vou apresentar a nossa convidada e, desde já, agradeço pela disponibilidade. Está conosco nessa noite Ariane Macita, engenheira ambiental e de segurança do trabalho, auditora nos setores público e privado, perita judicial ambiental e trabalhista, consultora ambiental. Então, vamos iniciar a palestra com a engenheira Ariane Macita, que falará sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, resíduos da construção civil, logística reversa e economia circular. Muito boa noite, Ariane, seja muito bem-vinda e uma ótima palestra. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a Eri, pela oportunidade de a gente trazer esse tema que é tão importante, na pessoa do Sr. Saad, da Carla, do Fábio, do Francisco também aqui, e todos vocês que estão presentes. Enquanto isso, também eu vou aproveitando aqui para compartilhar minha tela, acho que todos estão vendo, certo? E também agradecer ao presidente Vinícius Marquesi Marinelli, que é o presidente do CREA São Paulo, e que nos proporciona essa oportunidade de estar falando e trazendo para vocês informações, tanto para os profissionais, quanto para aqueles que vão se formar, enfim. Porque a engenharia, pessoal, é uma coisa muito multidisciplinar. Então, não tem como, quando a gente fala de engenharia ambiental, a gente não consegue trabalhar sozinhos, a gente sempre está junto, ou com a segurança, ou com a civil, com a mecânica, com a elétrica, com a produção, com todos vocês. Então, independente da área de atuação, a questão ambiental, essa questão de resíduos, não existe pessoa, não existe aquele que não consiga, no exercício da sua atividade, no exercício do seu dia a dia, e na convivência, na vivência, deixar de gerar resíduos. Então, eu acredito que esse seja um tema muito importante que a gente vai tratar aqui agora, e depois a gente pode abrir aí para um bate-papo, e vamos lá, Vamos falar desse tema importante aqui para nós todos os dias. E eu faço a pergunta para vocês: você sabe para onde que vai cada resíduo que nós geramos diariamente? Quando a gente fala de cada resíduo, o que vem na cabeça? Vem na minha cabeça os resíduos orgânicos, vem na minha cabeça a construção civil, quando eu faço uma reforma, vem os resíduos eletrônicos, porque o eletrônico ele pode estar servindo hoje, mas chega amanhã, eu não sei o que fazer com esse resíduo eletrônico, um copo de vidro que quebra, uma garrafa PET, enfim. Toda essa infinidade de resíduos, a gente precisa saber para onde ele vai, porque assim como ele é produzido, a gente tem que dar uma destinação final ambientalmente adequada para eles. Então, vamos começar a pensar isso no nosso dia a dia como uma forma de repensar os nossos hábitos. Por quê? Quando a gente trata de resíduos, a gente tem impactos ambientais, a saúde e a economia também, por conta de descartes irregulares. Ainda se vê muito nas cidades, eu não sei em Itapetininga como funciona, mas uma cidade menor, a gente tem um controle melhor, Vocês estão, por mais que estejam na região metropolitana de Sorocaba, estão um pouco distante, então consegue ter um melhor controle de descartes regulares. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, em Nova Odessa, que eu estou na RMC,
Isso é muito constante, uma pessoa sair de um município para vir jogar o resíduo dela aqui, ou as pessoas desinformadas, a população desinformada, promover esses descartes regulares que fazem tanto mal para as pessoas que vivem no entorno, quanto também para o meio ambiente, com a contaminação de solo, consequentemente da água, porque tudo que a gente joga no solo, contamina o solo, vai contaminar lençol freático, e daí a gente tem aqueles N problemas de passivos ambientais. Por exemplo, eu tinha uma fábrica, e nessa fábrica eu produzia produtos químicos, trabalhava com químicos, óleos, graxas, e deixei isso vazar no solo. Consequentemente, isso vai atingir o lençol freático, se tiver um volume suficiente e não for autodepurado pela natureza, e isso vai me gerar um passivo, um problema nesta área, né? Então, isso acontece muito ainda hoje, mesmo que em menor frequência, mesmo que se tenha um pouco mais de fiscalização, um pouco mais de autuação hoje em dia, mas ainda é muito frequente, né? A gente ainda vê lixões por aí. Então, a proliferação de doenças que trazem problemas à população, o desperdício de matéria-prima, porque todo resíduo que a gente não reaproveita, que a gente não recicla, ele acaba perdendo um valor econômico e ele sendo enterrado, nós estamos desperdiçando matéria-prima. Porque depois que a gente enterra um resíduo num aterro sanitário, que é um aterro que a gente consegue fazer um controle aí daí 20, 25 anos, 30 anos, conseguia revolver toda aquela terra, aquele material para começar a recuperar, é muito tempo, né? Então, por isso que a gente tem que tratar com carinho especial a questão dos resíduos sólidos e também o esgotamento de fontes de recursos naturais e o desequilíbrio ambiental, porque quanto mais a gente vai extraindo dos recursos naturais, quando eu falo de explorar uma jazida, eu tenho que ir lá remover toda a vegetação, eu começo a fazer a extração da terra, a extração de todos aqueles recursos naturais, eu vou esgotando o meio ambiente, eu interfiro no lençol freático, enfim, N situações que não trazem boas condições ambientais. E como que está o nosso consumo hoje? Né? A gente tem um cenário aí que, com a pandemia, nós tivemos um aumento de 25% na produção de resíduos sólidos domésticos. Isso são dados da Abrelp, tá, pessoal? Uma associação brasileira que trata de resíduos, né, e lixos especiais. Então, vamos pensar, pandemia, não saio de casa, o que eu faço? Peço tudo pela internet, peço tudo pelo... Não estou fazendo propaganda, iFood, Rappi, esses aplicativos, né, o e-commerce que ficou muito potente, muito mais forte com a pandemia. Então, tudo que eu peço vem embalado, vem com mais embalagem. Se eu compro um celular pela internet, ele não vai vir só na caixinha dele, ele vem na caixinha dele, mais um plástico, mais uma outra caixa, porque é um produto frágil, eu não posso recebê-lo danificado, com avarias. Então, essa produção de resíduos, ela aumenta muito com a pandemia, né? 70% no volume da produção de resíduos hospitalares, porque tudo passa a ser descartável. Então, uma luva que eu poderia usar um pouquinho mais de tempo, né? Se eu já tive um contato aqui, eu já tenho que trocá-la e já descartar. A máscara, a cada 2 horas tem que trocar, porque senão ela pode saturar e pode contaminar com o Covid. Então, todas essas coisas trazem esse aumento aliado à mudança de comportamento que a gente vem tendo nos últimos tempos, né? Com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento econômico, social e tudo esse aporte que nós estamos tendo nos últimos tempos, né? Olhem esse número, 3,4 bilhões de máscaras descartadas diariamente no mundo após a pandemia, né? Então, é um volume muito grande, cada máscara aí demora até 500 anos para se decompor, essa máscara de TNT tripla, com flip para o nariz e elástico para prender na orelha, enfim, todos esses materiais combinados que podem demorar até 500 anos para se decompor. E o que a gente está vendo mais hoje do que bituca de cigarro, né? São máscaras jogadas no chão. E isso tudo vai gerando, sim, um impacto no meio ambiente, porque eu não só tenho que explorar para gerar a matéria-prima,
e ter esse produto, como também estou tendo uma dificuldade para lidar com esse resíduo gerado, né? Então, a geração de resíduos sólidos do Brasil, até antes da pandemia, era de 79 milhões de toneladas anuais, que equivale a 600 campos do Maracanã. Agora, vocês imaginem, o que nós geramos de lixo por dia ocupa 600 estádios de futebol do tamanho do Maracanã. É pouca coisa? Não, não é. E como a gente lida com isso? Né? É isso que a gente tem que começar a pensar. Na verdade, já se começaram as políticas lá atrás, mas que ainda elas são muito pouco aplicadas, ainda são incipientes, e a gente continua tendo problemas, mesmo com a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, indústria 4.0, a gente ainda tem uma defasagem muito grande nessa questão de reintroduzir o material no ciclo produtivo. E a gente acaba tendo esses problemas aqui. Essas fotos são reais, tiradas por mim, das minhas câmeras, e essa é a realidade do que a gente encontra hoje, né? Em pleno século XXI, tecnologia bombando, e a gente tem este cenário até hoje, pessoas ainda com culturas de queimar lixos, de tudo aquilo que a gente pode reaproveitar, levar em ecopontos, reciclar, enfim, que pode se tornar novamente uma matéria-prima sendo desperdiçado, contaminando o solo e trazendo problemas para a vizinhança. Ribeirão Quilombo, aqui é um curso d'água que corta a cidade de Nova Odessa, também foto real essa do rio, com uma ilha de resíduos, então todos os municípios acabam descartando ali as águas pluviais nesse curso d'água, que ele chega, ele deságua no rio Piracicaba com essa qualidade, que deixou de ser uma água e já se tornou um caldo repleto de lixo. Mas é só uma tampinha, é só um negocinho, é só essa argolinha aqui, enfim, só esse resíduo, pelas imagens vocês conseguem imaginar o problema que isso causa no desequilíbrio ambiental, da fauna, da flora e tudo isso, né? Então, a gente tem aí imagens de lixos e lixos e mais lixos. Por quê? Como eu falei no começo, a gente consegue conviver sem gerar lixo um dia na vida? Pelo menos uma casca de banana, uma garrafinha PET, uma caneta que acabou, uma bateria, uma pilha que eu tenho trocado o meu aparelhinho e já não serve mais, do mouse que eu trabalho o dia todo, né? Para onde vai? É só uma tampinha, é só um copinho, é só uma luva que eu comi no restaurante. Agora, com a pandemia, temos que usar luvas. A gente entra, tem que pôr luva para pegar a comida. É só uma luva. Então, a gente consegue ver aí nessas imagens os impactos que a gente traz com a atividade do ser humano de forma inconsciente, que a gente tem que começar a mudar esse cenário antes que seja tarde. Por quê? Nós já temos todas essas mudanças climáticas, alteração do clima, chuvas irregulares, né, com a tendência cada vez mais de piorar a situação, por conta da degradação ambiental e de toda essa extração que nós fazemos do meio ambiente sem dar o devido retorno, ou retornando desta forma, com descartes regulares. Como é que, então, vem ocorrendo a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil? Vocês podem ver nesses gráficos que, de 2010 a 2019, no período de 10 anos aí que a Abrelp vem fazendo acompanhamento anual, a gente tem um aumento significativo da geração de resíduos, tá? Tanto no volume total, né, assim, quanto no... É importante ter esse olhar para essa geração per capita, que ela aumenta. E por que essa geração per capita aumenta? Pelas mudanças de hábitos que a gente vem tendo. Hoje, cada dia mais, né, a gente tem essa vida descartável. Tudo é descartável. Com a pandemia agora, tudo é descartável. Você vai no restaurante, a maioria das coisas hoje que serve vem em embalagens descartáveis. Não só a que entrega em casa, mas antes, quando a gente ia tomar um açaí na esquina, ele vinha numa tacinha, né, de plástico ou de vidro, com uma colher, né, de alumínio, de o que for.
que não fosse descartável. E hoje não, você vai tomar um açaí, você vai comer um salgado, você vai tomar um refrigerante, o que você for fazer, eles te dão copos descartáveis, canudos, colheres descartáveis e tudo descartável, descartável, descartável. E a gente vem, então, com essa mudança de hábitos, somente aumentando a nossa geração per capita de resíduos. E sempre aí despontando, claro, a região sudeste, né, que é a maior geradora de resíduos no Brasil, porque nós estamos também bem concentrados, a população, e por N fatores também de questões de desenvolvimento econômico, social, outros hábitos, diferente das outras regiões, né? Vocês podem ver a discrepância entre o norte e o sudeste aqui, que o norte está em azulzinho e o sudeste em laranja claro. Então, a gente tem essas discrepâncias aí. Assim como também a gente teve uma melhora da coleta de resíduos sólidos urbanos de 2010 para 2019, né? Então, o que isso representa, né? Que desde que foi aprovada a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 até 2019, teve uma significativa melhora aí na coleta de resíduos sólidos no Brasil, porque isso quer dizer só coleta, tá, pessoal? Aquela questão de eu dispor o meu resíduo na lixeira e a coleta passar retirando aquilo para fazer um posterior descarte, né? Uma destinação ambiental, seja adequada ou inadequada. Então, essa coleta porta a porta, essa questão de recolher o lixo foi melhorado também, né? Passou aí 14 milhões de toneladas por ano a mais coletados entre 2010 e 2019. Também tem que ser considerado nesses valores o crescimento habitacional, a questão do desenvolvimento econômico social e tudo mais. E as mudanças de hábito. Quando a gente fala do índice de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos, sempre também a região sudeste despontando aí, né? Não vamos falar aqui de 2010 para 2019, conseguimos um aumento de 3 pontos percentuais na região sudeste, chegando a quase 100% aí, 98% de coleta, em relação às outras regiões do Brasil. Então, isso é um índice muito bom, que demonstra que não está tão distante da universalização desse tipo de serviço, né, que é um serviço de saneamento e já é considerado no novo marco regulatório aí do saneamento básico, mas que ainda tem um tanto a se chegar na questão de coleta, fora a questão da destinação ambiental. A gente também tem um pouquinho de melhora, mas não muito significativa, na destinação final adequada, né, versus a inadequada. Na verdade, aumentou, né, a questão da destinação inadequada. Se for ver em termos de percentuais, a gente tem aí um aumento de volume, né? Mas, em questões percentuais, a gente tem uma redução de 3 pontos percentuais aí para destinação inadequada. Quando a gente fala de destinação inadequada, eu pego o meu resíduo e coloco em qualquer lugar ou num aterro controlado, que ele é só cercado e a gente só controla quem entra e quem sai, que é diferente de uma destinação adequada, que ou é aquela em aterro sanitário, que tem a coleta do chorume, a queima de gases, proteção de solo, né? A gente trata o chorume como com a estação de tratamento de esgotos. Essa seria uma destinação mais adequada e mais convencional no Brasil, né? Um cenário que tende a mudar, porque cada vez mais vai ficando difícil implantar aterros sanitários, e diferente da destinação inadequada, quando a gente pega o nosso lixo e descarta irregularmente em qualquer local, como os lixões, aterros controlados, áreas inadequadas de descarte, áreas de preservação, esse tipo, ok? Então, aqui também traz a questão do aumento dos aterros sanitários, né? Então, a gente teve um aumento aí dos resíduos sendo destinados para aterros sanitários em relação
aos aterros controlados e lixões, mas os lixões, né, a gente tem aí uma quantidade também, um aumento em questão de toneladas por ano de destinação em lixão, porém, uma diminuição no percentual total daí de descarte em lixões, que não é significativo, mas agora com o novo marco legal do saneamento, a gente tem metas a cumprir até 2024, né? Isso começou, né, em 2020, então até 2024 a intenção é que sejam erradicados os lixões do Brasil. E a gente consegue ver, então, essa evolução aqui de 2010 para 2019 também. Pouca evolução, porém, a gente tem que considerar que toda evolução é válida, né? A questão da disposição em aterros sanitários em relação aos lixões. Quando a gente fala também de resíduos, entre resíduos sólidos gerado, coletado e destinação e disposição inadequada, a gente tem aí consideravelmente também um aumento, né, do resíduo sólido gerado, um aumento no resíduo sólido coletado e também um aumento na disposição inadequada dos resíduos sólidos, que ainda, querendo ou não, por mais que seja menor em pontos percentuais, ainda é muito considerável em questões de passivos ambientais. Isso a gente tem uma geração de problema muito grande, né? Principalmente quando a gente trata de regiões como nós estamos aqui na nossa região, aqui São Paulo, Campinas, Sorocaba, em que a gente está perto de tudo o tempo todo, tem aeroporto próximo, tem população, enfim, esses passivos ambientais gerados, eles geram grandes problemas, e aí essas áreas, quando têm que ser remediadas, ficam nada de 20 a 40 anos indispostas para qualquer tipo de desenvolvimento. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que traz, né? E o cenário, se a gente continuar nesse ritmo que a gente vem hoje de disposição inadequada, é que a gente demora aí 55 anos para dar conta de findar com os lixões, né? Então, vamos falar de 2020 até 2075, se a gente continuar nesse passinho de formiga, é o que a gente vai conseguir chegar no lixão zero. Tá, pessoal? Quando eu falo de lixão, é aquele que não tem controle, é aquela disposição inadequada, que não tem todos os tratamentos, a proteção do solo, da água, a questão das emissões atmosféricas, tá? E isso tende a ser um problema muito grande, porque cada vez mais a gente cresce populacionalmente e também cresce com essa mudança de hábito, com desenvolvimento econômico e social. Essas fotos aqui são de um aterro sanitário. Então, o que tem no aterro sanitário? Ele tem essas mantas, né? Primeiro a gente compacta o solo, né? Tem um fator lá que eu esqueci qual que é o número, mas você tem que compactar o solo, fazer uma cobertura com uma manta de polietileno de alta densidade de 5 milímetros, faz aí por baixo também, faz toda uma coleta do chorume que é gerado na decomposição dos resíduos da matéria orgânica, né? Esse chorume coletado, ele é levado para uma estação de tratamento de esgotos, também são implantados os queimadores, que são aqueles que coletam os gases e enviam ou para uma usina para gerar energia, ou simplesmente se queima para que o gás metano, que ele é muito pior do que o CO2, ele seja transformado aí durante a queima. E também tem a questão de controle de avifauna, né? Porque as avifaunas, elas são muito perigosas, principalmente quando a gente tem um aterro ou qualquer outra atividade que atrai a avifauna próxima a um aeroporto. Então, esse controle de fauna, de urubu, de pássaros, ele é muito importante também quando a gente fala de resíduos sólidos, principalmente. E hoje em dia, a CETESB, eles fizeram um acordo com o Comando da Aeronáutica que todas as atividades que forem licenciadas junto à CETESB e que estiverem dentro da ASA, que é a área de segurança aeroportuária, no raio de 20 quilômetros de qualquer aeroporto,
Agora, vocês peguem um aeroporto, né? Vamos dar um exemplo do Viracopos de Campinas. E eu pego um raio de 20 quilômetros, simplesmente a cidade inteira de Campinas, ela é abrangida pela asa do Viracopos. E daí todas as atividades que eu tenho dentro dessa asa, dentro desse raio, elas devem ser aprovadas pelo Comando da Aeronáutica a fim de evitar os problemas com a avifauna. Então, quando a gente fala, simplesmente vamos montar um aterro sanitário para a gente dispor os nossos resíduos, a gente se esbarra em um monte de coisas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um EIA-RIMA de aterro sanitário, mas o EIA-RIMA de aterro sanitário, ele é super complexo, porque você tem que estar a 15 quilômetros de cursos d'água, a 20 quilômetros de aeroportos, a não sei quantos quilômetros de população, são vários parâmetros que você tem que atender para conseguir instalar um aterro sanitário. Fora todo esse controle que é feito, e você vai enterrando os lixos, né, vai fazendo as camadas, então tem que ter a camada de terra, a camada de lixo, camada de terra, até você encerrar uma célula enterrada fica no mínimo 25 anos parada, para que depois você venha revolver essa terra toda e recuperar a matéria-prima que não decompôs para fazer uma reciclagem. Vamos dar o exemplo de eletrônicos. Quando a gente enterra eletrônicos, o celular não serve mais para mim, o carregador não serve mais para mim, eu simplesmente descarto esse material com resíduos orgânicos que vai para o aterro. Então, só daí 25 anos que eu vou poder, né, resgatar esses materiais. Porém, quando a gente fala de eletrônicos, a gente tem alguns componentes que são não tão abundantes assim na Terra, e que se a gente começar a enterrar tudo isso daí, de onde vamos tirar? Daí a importância de trazer a economia circular, de trazer a logística reversa, da gente devolver esses materiais para um ciclo de vida de produto, né? Quando a gente fala de resíduos da saúde, a gente também tem um aumento aí per capita, né? Porque a gente aumenta a população, muda o estilo de vida, fast food, não sei o quê, as pessoas acabam ficando mais doentes, trabalho frenético, enfim. Hoje em dia, vocês devem já reparar que os idosos dizem que tinha mais qualidade de vida do que hoje nós. Porque nós comemos comida mais industrializadas, nós temos um outro ritmo de vida e assim a gente vai também aumentando aí as dependências de saúde, né? Então, por isso que é importante ter no município esporte, cultura, lazer, para que a gente consiga ter um equilíbrio e isso reflete na saúde. Então, aí despontando sempre também, a região sudeste é a maior geradora de resíduos sólidos da saúde e também a que mais coleta os resíduos sólidos da saúde, que eles não podem ser descartados em qualquer local. Então, alguns municípios que faziam coletas de resíduos sólidos da saúde de estabelecimentos privados deixaram de recolher dos estabelecimentos privados e essa obrigação passou a ser dessas farmácias, clínicas, consultórios, a gente também passou a ver muitos descartes regulares. Então, até quando a prefeitura fazia tudo gratuitamente, a gente tinha menos descartes regulares. Depois que passou a ter a cobrança, aí você percebe que você encontra sacos de seringas, enfim, essa transição aí até que se readapte de novo e consiga se autuar esses estabelecimentos e voltar a uma normalidade aí de destinação final ambientalmente adequada de resíduos da saúde, né? A gente percebe aqui no gráfico que os resíduos da saúde aumentaram, né? Para incineração aumentou, ainda bem, para autoclave também, e micro-ondas deu uma diminuída. E os outros, que seriam aqueles descartes irregulares, eles diminuíram ainda bem. Porém, com essa transição de prefeitura não retira mais, e as pessoas acabam descartando irregularmente, teve aí um período de instabilidade, mas agora está voltando à normalidade, e com a conscientização e tudo mais, com a obrigação da pessoa
levar em alguns locais e a fiscalização em cima, consegue-se melhorar esses índices de destinação de resíduos sólidos da saúde, que é muito importante, né, pessoal? Senão a gente tem aí a disseminação de patologias sem controle. O estudo gravimétrico da Abrelp aponta que 45% do nosso resíduo é matéria orgânica, né? E os outros porcento a gente tem aí têxteis, borrachas, bem pouco, metais, um tanto, vidro, plástico, sempre a maioria aí, né, dos resíduos recicláveis. Papel e papelão vem em segundo lugar dos resíduos recicláveis. Então, a gente tem um aumento, um incremento aí de geração de RSU, 19% em 10 anos. 170 quilos de matéria orgânica descartada por pessoa a cada ano. Vocês conseguem imaginar cada um de vocês gerando 170 quilos só de matéria orgânica por ano? Agora, imagine o quanto a gente gera por ano por pessoa. 13,35 milhões de toneladas de plásticos descartados em 2020, só em 2020. 96 milhões de toneladas de CO2 que são emitidos pelo setor de resíduos sólidos a cada ano, né? Isso tudo contribuindo para as alterações climáticas, o efeito estufa, tudo isso que a gente vem sofrendo. Essa questão do desalinhamento, do desequilíbrio das chuvas, né? Chuvas muito intensas e mais espaçadas, e chuvas que vêm estragando tudo, porém com menos frequência do que antes, ou chuvas até mais escassas. Às vezes a gente tem lá a previsão de 100 milímetros de chuva e não chove 3 milímetros. Então, tudo isso é causado pelas alterações climáticas por conta desses resíduos sólidos, da queima de combustíveis fósseis e todas as atividades humanas que a gente vem fazendo acontecer no planeta. E $1 bilhão por ano de custo da destinação inadequada de resíduos sólidos. Só a região sudeste corresponde a quase 50% da geração de resíduos sólidos do país. Então, vocês imaginem, nós, quase 50% de tudo o que é gerado no país. É muita coisa. E aqui está o foco da gente começar a fazer as mudanças. Então, a gente tem esse gráfico aqui também que mostra a relação da geração de resíduos sólidos com o PIB. Então, a gente aumenta o PIB, a gente também aumenta a geração de resíduos sólidos. 50% de aumento na geração até 2050. Em relação ao que a gente está hoje, aí vocês imaginem, com cidades cada vez mais conurbadas, com locais cada vez mais degradados, com locais cada vez mais habitados por pessoas, onde vamos colocar o lixo? Se não começarmos a mudar essa nossa realidade de o que fazer com o lixo. E de onde vem, então, toda a matéria-prima que a gente produz, tudo que a gente utiliza todos os dias, Da natureza, pessoal, não tem de outro, não vem de outro planeta, mesmo se viesse de outro planeta também seria natural, seria da natureza, dos recursos naturais que a gente tem. Então, tudo, alimento, plástico, a nossa casa, tudo isso vem de exploração dos recursos naturais, que é o que a gente tem que começar a dar uma freada, reaproveitando tudo aquilo que não serve mais para a gente no nosso dia a dia. E o que traz, então, a logística reversa e a economia circular? O que é a logística reversa? Eu coloquei um produto à venda, por exemplo, eu sou a Apple. Eu, como Apple, coloquei o meu celular à venda, o iPhone, e daí eu tenho que promover a logística reversa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que disponibilizar para o consumidor final um método dele me devolver esse produto na hora que não servir mais para ele. Essa é a logística reversa. Ponto. Daí entra o conceito da economia circular. O que é a economia circular? Ela traz tudo de volta. Ela não só traz esse celular de volta, como ela vai pegar cada pedacinho, cada componente desse meu celular e vai trazer de volta para a cadeia produtiva. Então, a gente vai fazendo isso N vezes, o quanto for possível, até a gente esgotar as possibilidades de reaproveitamento, reciclagem deste material.
Então, é por isso que a economia circular, ela vem tão forte agora no novo marco, ela vem tão forte nas atualidades, porque a gente tem essa aceleração dessa geração e a gente tem essa emergência em começar a tratar, né, o nióbio, né, que o Bolsonaro falou que a gente tem jazidas enormes, e não é tão realidade assim, porque querendo ou não, ele não é um metal tão abundante na natureza, só que ele é essencial para muitos recursos tecnológicos, como TV, né, as telas de celular e tudo mais. E se a gente começar a enterrar nióbio, não reaproveitar, de onde vamos retirar? Vamos encontrar uma outra alternativa tecnológica, um outro metal que substitua ele com a mesma eficiência, com a mesma eficácia? É aí que entra o conceito da economia circular, que é diferente da economia linear, né? A economia linear é essa, que você vem, produtor, você produz, você vai lá, tira da natureza, faz o seu produto, usou, acabou, joga no caminhão, vai lá e enterra. Não importa onde, né? A economia circular, não, a gente vai circulando essa matéria-prima, né? Ela se torna um produto, depois ela volta, depois o consumo sustentável, se coleta, faz a reciclagem e assim fica num ciclo, na teoria, infinito, porém a gente sabe que não é bem assim quando a gente fala de metais e plásticos, né? Que eles vão perdendo a resistência, mas em contrapartida, a gente tem essa questão de reduzir a exploração natural dos recursos naturais. Então, é isso que traz a Lei 12.305, de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, ela traz toda essa bagagem de como a gente vai lidar com os resíduos sólidos, sempre priorizando a não geração, depois a redução, o reuso, a reciclagem, o tratamento e, por último, a disposição final dos rejeitos, né? Então, tudo que eu puder não gerar vai ser sempre prioridade aí na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela traz também consigo que são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa, todos aqueles fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, né, todas as embalagens, hoje a gente vê que depois de um tempão, a gente consegue perceber uma boa disciplina das pessoas devolvendo as embalagens de agrotóxicos nos pontos de coleta, né? Isso se tornou um hábito. Depois de muito tempo, se tornou um hábito. Muito bom. Pilhas e baterias, que ainda são muito encaminhadas aí de forma irregular, né? Elas possuem metais pesados, então elas precisam fazer logística reversa. Os pneus, que hoje vão para rios, córregos, enfim, o pessoal reaproveita para fazer vasos, decorações e tudo mais, mas o ideal mesmo é que ele seja encaminhado para a logística reversa. Óleos lubrificantes, os resíduos, embalagens também, lâmpadas fluorescentes. Por que lâmpadas fluorescentes? Principalmente as lâmpadas de mercúrio, elas fazem muito mal ao meio ambiente e ao ser humano. O mercúrio ele é bioacumulativo no nosso organismo, e com o tempo ele pode trazer, né, ele não sai na mesma velocidade que entra, diferente dos nutrientes, diferente de outros componentes, o mercúrio ele se bioacumula e com o tempo e concentração aumentados, a gente começa a ter distúrbios, enfim, diversos problemas de saúde. Depois pesquisem o caso de Minamata, no Japão, que aí vocês vão ver os efeitos colaterais do mercúrio. Tanto que no Japão foi proibido o uso de mercúrio nos processos produtivos, né? Porque o caso de Minamata, ele traz isso. Era uma fábrica de tubos que utilizava mercúrio no processo produtivo, teve uma contaminação em massa das pessoas que moravam na comunidade, porque elas se alimentavam dos peixes pescados onde tinha o efluente com mercúrio e as pessoas foram se contaminando. Então, existe um protocolo de que alguns países não utilizam mercúrio por conta disso. Então, as empresas são obrigadas a fazer essa logística reversa e também a separação, né, do vidro, das lâmpadas, das partes metálicas e fazer o resgate deste mercúrio, vapor de sódio,
enfim, para que ele não seja disseminado no meio ambiente de forma descontrolada. Quando a gente fala dos eletroeletrônicos também, a gente traz metais pesados que contaminam o solo e trazem esses problemas ambientais, e são também de logística reversa. E não menos importante, mas muito recorrente no nosso dia a dia, são as embalagens plásticas, metálicas ou de vidros, e tudo aquilo que envolve embalagem, né? Isso é trazido desde 2010, só que ainda assim, hoje a gente tem como falo, uma porcentagem de reciclagem muito pequena ainda acontecendo dessas embalagens descartáveis, por conta da questão de você coletar e às vezes não conseguir comercializar, e isso acaba indo junto com o aterro sanitário, enfim. São coisas que nós, engenheiros, temos que começar a mudar essa realidade, a começar a pensar em ciclos de vida de produto, a começar a pensar em como vamos reabsorver, ou se eu não posso reabsorver aquele plástico específico, aquele vidro específico, então como eu vou fazer para não gerá-lo, e sim gerar uma embalagem que seja útil e que ela se torne de novo uma matéria-prima atrativa para um ciclo de vida de produto. Sempre, então, a coleta seletiva, também os consumidores são obrigados a condicionar adequadamente de forma diferenciada os resíduos sólidos e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis. Ou seja, pessoal, fechando aqui este pensamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos temos obrigações dentro da cadeia de um resíduo, desde aquele que fabricou até o consumidor final, cada um tem a sua importância e o seu papel dentro do ciclo de vida de um produto que se torna resíduo. Né? Então, não é porque eu tenho o meu celular, mas é problema da Samsung, é problema da Apple, é problema... Não, eu também, como consumidora final, tenho uma obrigação legal de fazer a minha parte. Então, a gente tem aí uma evolução dos defensivos agrícolas, né, de 2010 para 2019, a gente aumentou aí a coleta ambientalmente adequada, né, parte disso vai para a incineração e, graças a Deus, a maior parte vai para a reciclagem. Isso é uma evolução bem considerável, porque as embalagens de defensivos agrícolas, elas podem trazer muitos problemas, né, principalmente de contaminação humana, de animais, enfim. Os óleos lubrificantes também, a gente tem um aumento bem considerável, né, entre recebido e reciclado. É uma coisa que se tornou até, vamos dizer, lucrativa, porque os óleos lubrificantes geralmente são recomprados pelas empresas. É interessante isso para elas, e isso significa que temos menos contaminações de solo, porque a gente sabe que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água, então isso também é muito significativo, né? E agora os postos de combustíveis são obrigados a fazer o acondicionamento correto, e também se torna vantajoso para eles, né? Porque tem aquela Luarte, eles passam com um caminhãozinho comprando o óleo, né? Então, o cliente passou lá, fez a troca de óleo, eles guardam o óleo e depois eles fazem uma outra renda para o posto de gasolina ou o posto que faz a troca de óleo com essa venda deste óleo para a empresa recicladora. Quando a gente fala de pneus, a gente teve aí o acordo setorial firmado, que se tornou a Reciclanip. Então, geralmente, todos os municípios, eles possuem um ponto de coleta, né, um ponto de concentração dos pneus. Então, quando você vai na borracharia, você trocou o seu pneu em alguma loja, alguma coisa, os municípios autorizam todos esses locais a levarem esses pneus usados para um ponto de convergência ali. Eles são armazenados, deu um certo volume, aciona a Reciclanip, a Policarpo, no caso, que é a empresa que faz toda essa gestão de coleta desses pneus, e eles retiram esses pneus gratuitamente dos municípios. Então, não tem mais por que
eu pegar o pneu e jogar num rio, ou pegar o pneu e fazer outras coisas com ele. Fora que a gente já viu que não é recomendável fazer horta, nem nada do tipo, dentro de pneus cortados por conta das substâncias que eles soltam, né? Da borracha e toda aquela questão química. E esses pneus acabam voltando para a indústria, ou ele vai para processamento, ou ele se torna sola de sapato, massa asfáltica, enfim. N aplicações aí da borracha e também reaproveitando a parte metálica que tem dentro dele, né? A gente tem aquela parte que não é só borracha, a composição de um pneu, e voltando para o ciclo de vida aí como matéria-prima. As indústrias de coprocessamento utilizam bastante também, e às vezes alguma parte do pneu se torna a escória de indústrias cimenteiras. Então, uma coisa ligando a outra aí dentro de um ciclo de vida de produto. Não sei se vocês estão vendo, tem um risco amarelo aqui, não sei se foi eu que fiz aqui agora, mas a Brelp já indicou também que subiu bastante, né? Ó, toneladas vezes 1000 aí, ó, a gente subiu bastante de 2010 para 2019, com o aumento também desses pontos de coleta de convergência dos municípios. Alguns municípios têm até mais pontos, mas geralmente os municípios se organizam disponibilizando um local e credenciando todos os borracheiros do município, as lojas que fazem trocas de pneu, a essas pessoas levarem, então, nesse ponto público para coletar todos os pneus e posterior coleta da Policarpo e da Reciclanip, que são as empresas aí, o acordo setorial. Quando a gente fala de lâmpadas, também foi criado, né, um acordo setorial aí que se chamou Reciclos, apesar de estar defasado e a gente fica caçando esses pontos de coleta nos municípios, eles têm em alguns locais funcionam esses pontos, em outros não, que a gente já sabe, e precisa acionar nós como consumidor final, nós como engenheiros, enfim, temos que fazer a nossa parte e cobrar, né? Porque já falei que as lâmpadas fluorescentes, elas são prejudiciais, hoje trocadas por LED aí melhora um pouco, mas mesmo assim a gente tem que incentivar e forçar esses acordos setoriais, os comerciantes, fabricantes, a fazerem a parte deles, né? Você colocou no mercado, a gente já paga toda vez que compramos uma lâmpada pelo descarte dela, pela logística reversa, e para que isso se torne de novo uma matéria-prima, então a gente já paga como consumidor, e a gente tem que cobrar que esses pontos estejam atuantes, né? Melhorou bastante a questão da logística reversa de lâmpadas no Brasil, mas ainda a gente vê que está bem longe do ideal, bem longe daquilo que se produz, né? Tem municípios como Nova Odessa aqui, vou dar exemplo de Nova Odessa que está na minha rotina. Somos em 62 mil habitantes, temos um ponto de coleta. Quando eu tenho lâmpada para descartar e vou ao mercado para levar, eu não encontro o ponto de coleta. E aí o que eu faço? Eu entrego para a moça do mercado. Ela vem perguntando, o que está acontecendo? Eu preciso descartar a lâmpada. Cadê o ponto? E deixa que eu coloco para você. Só que eles estão escondendo o ponto, eu não sei se para não incentivar e para o acordo setorial não fazer a parte dele, ou, sei lá, se o mercado que não quer expor, enfim. Nós vamos começar a averiguar essa parte e vamos cada um fazendo a nossa cidade aí para cobrar e incentivar esse pessoal, porque nós já pagamos por isso, quando a gente compra o nosso produto, né? Se vocês quiserem consultar depois, Tapetininga eu não cheguei a consultar, mas no site da Reciclos, reciclos.org.br, a gente tem lá todos os pontos de coleta que eles divulgam, e eles colocam essas caixas coletoras aí para a gente levar. E nunca quebrar a lâmpada para levar. Sempre levar inteira e sempre evitar de quebrar a lâmpada próximo, enfim. Só num acidente mesmo, que aí não tem jeito. Pilhas e baterias, a gente tem a Green Electron, que foi o acordo setorial criado para fazer
a logística reversa, então, dos eletrônicos e também de pilhas e baterias. Da mesma forma, a Green Electron, ela disponibiliza alguns pontos em alguns municípios. Tem município que tem que solicitar. Mais uma vez, trazendo um exemplo de Nova Odessa, fomos solicitar pela prefeitura, ela informou que já tinha um ponto num supermercado aqui da cidade. Então, o que a gente faz? A gente coleta todas as pilhas e baterias dos pontos de coleta do município e leva para esse supermercado, para depois a Green Electron fazer a remoção, a logística reversa dessas pilhas e baterias, né? Então, em 2019, foram 2.100 milhões de toneladas a geração, né? E o que foi coletado pelo acordo setorial, 514 toneladas. Não é muita coisa, mas é um começo. Isso também é um sinal de que a gente anda descartando pilhas e baterias por aí e não sabendo para onde elas vão, né? E que pilhas e baterias têm metais pesados. Então, são coisas também a ser observadas, né? Talvez também entrem a questão das farmácias e outros estabelecimentos que acabam recebendo e não destinando corretamente essas pilhas e baterias, fora a população que também não faz a parte dela. E no Brasil, só existe uma empresa que faz corretamente a desmontagem dessas pilhas e baterias e a separação dos componentes, que é a Suzaquim. As outras empresas, eu nem sei se tem outras, para lâmpada eu sei que tem, e lâmpada a referência a Apliquim Brasil Recicle. As outras empresas eu sei que elas não detêm de uma tecnologia tão eficiente para coleta do mercúrio, para resgate do mercúrio. E no caso de pilhas e baterias, acaba sendo a Suzaquim, que inclusive é um serviço, é um trabalho manual, a questão de separação dos componentes das pilhas e baterias. Então, geralmente os municípios, eles dispõem, né, de coletores que ficam nas paredes e as pessoas podem levar. Também tem uma outra iniciativa de acordo setorial da IBER, Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, que conseguiu aí coletar 275.250 toneladas em 2019 e fazer a reinserção do chumbo ácido na cadeia produtiva, né? Então, essa é uma iniciativa muito legal de economia circular, e a gente acaba voltando esse componente que seria muito prejudicial ao meio ambiente para um processo produtivo, né? Porque deu lá as reações, tudo já deu o ciclo de vida, não serve mais, eles fazem todos os procedimentos para que isso se torne de novo, né, um gerador de energia. Quando a gente trata de resíduos da construção civil, aí a gente traz aqui para a nossa realidade muito mais próxima aí do dia a dia, que a gente tem muitos volumes, né, envolvidos e gerados. E o que a gente precisa fazer? Parar de enterrar resíduo da construção civil em qualquer cantinho, em qualquer área de preservação permanente, beira de córrego, margens de qualquer lugar e enfim, de ficar jogando isso em qualquer lugar, em qualquer local, né? A gente tem aí um aumento também da coleta de RCD pelos municípios no decorrer dos anos e também, querendo ou não, um aumento de geração per capita de resíduos da construção civil, e eles são muito aplicados hoje em dia, né, porque agora a gente também tem a CETESB controlando isso no estado de São Paulo, que pelo SIGOR. Então, a gente, querendo ou não, acaba tendo que dar uma destinação melhor hoje em dia, por conta desse rastreamento que a CETESB vem fazendo, né? Não sei se vocês já chegaram a ver o SIGOR, a construção civil, ele tem um módulo específico para construção civil, em que a prefeitura pode fazer o controle, né, por meio do SIGOR. O gerador, ele tem a obrigação de, quando ele faz a geração do seu resíduo, seja ele pessoa física ou jurídica, de informar que ele gerou aquele resíduo. Então, ele tem que entrar, fazer um lançamento lá que ele gerou o resíduo que ele vai destinar.
O transportador, ele também precisa estar dentro desta cadeia, deste rastreamento, e o destino final também, seja ele uma recicladora, um aterro de inertes, ou um ecoponto. Então, o Sigor, ele vem trazendo esse sistema de gerenciamento para fazer a integração da cadeia toda, né? Desde a geração do resíduo da construção civil até a destinação final. E esse é o intuito da CETESB, né? Então, eu sou gerador, eu gerei o resíduo, eu preciso destinar. Eu contrato um caçambeiro. O caçambeiro, por sua vez, vai exigir que eu entre lá no site da CETESB e emita um MTR para que ele possa pegar esse resíduo e levar até o destino final. Então, em todas as etapas desse transporte do meu resíduo, da geração até a destinação final, eu vou ter que ter o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. E hoje ele é todo controlado. Então, não só para resíduos da construção civil, mas também para todos os outros resíduos das atividades industriais. Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma tecelagem, né? E eu gerei lá um lodo da minha atividade de tecelagem. Eu tenho que destinar este lodo. Primeiramente, eu vou ter que ter o CADRE desse resíduo para conseguir destinar num local ambientalmente. E depois também eu vou ter que entrar, além de ter esse CADRE, eu tenho que entrar no Sigor, fazer o cadastramento da minha pessoa jurídica, fazer a emissão do MTR, contratar uma empresa transportadora que vai levar esse resíduo para mim até o destino final. Então, todas essas cadeias, mas a empresa gerou resíduos recicláveis, também lança no MTR. Hoje, todos os resíduos, o intuito da CETESB é que tudo seja rastreado. Então, ele surgiu de um local, ele vai para outro, com a finalidade de reduzir também essa questão de descartes irregulares e também de passivos ambientais, né? Porque a CETESB também é o órgão que cuida dos passivos ambientais no estado. Vocês já entraram no Datagel? O Datagel é um sistema de geoprocessamento do estado de São Paulo muito eficiente e que está sendo tudo alimentado lá hoje, né? Então, a gente entra lá, você pode ver áreas contaminadas, se está contaminado, se está em remediação, se já foi remediado, em que estágio que está. Você consegue ver lá, licenciamento ambiental, ali é área de compensação ambiental. Da mesma forma, esses dados de resíduos sólidos também vão entrar futuramente, e daí a gente vai conseguir ter aí um banco de dados bem completo de toda essa movimentação ambiental que existe dentro do estado de São Paulo. Então, conheçam o Sigor, se tiverem dúvidas, aqui, ó, tudo que entra nesse link que eu coloquei aqui embaixo, depois eu vou passar, já passei a apresentação para vocês, depois o Fábio vai encaminhar para o e-mail da associação, tem toda a listagem dos resíduos que são considerados da construção civil. Mas o que são os resíduos da construção civil, né? Resolução CONAMA 307. Tudo, pessoal, tudo que é da construção civil, desde a embalagem da fita plástica que eu utilizei, a fita crepe, a lata de tinta, o resto da tinta, o pincel, tudo que engloba até a questão dos resíduos sanitários da construção civil, né? Se eu coloquei lá um banheiro químico, e aí gerou um resíduo naquele banheiro. Tudo isso também entra na listagem da construção civil e também deve ser considerado aí quando a gente vai fazer a prestação de contas no Sigor, tá? Para fazer a destinação ambiental adequada. E agora, também, e não menos importante, mas muito consumo, são as embalagens pós-consumo que a gente tem, né? Tem a coalização embalagens, que foi o acordo setorial firmado aí para o estado de São Paulo, não, a âmbito nacional, e no estado de São Paulo hoje é exigido pela CETESB no licenciamento. Então, quem hoje a pessoa entra com o pedido de
ou de licenciamento ou de renovação da licença de operação, né, no caso de um fabricante, de qualquer coisa, vamos colocar salgadinhos, né? Se ela não tiver aí uma gestão das embalagens pós-consumo, se ela não fizer uma logística reversa, não reinserir isso no processo produtivo dela, ou pelo menos não mandar para a reciclagem, não promover uma reciclagem desse resíduo, ela pode ter a licença ambiental dela cancelada para operar. E todo o empreendimento que opera sem licença de operação está cometendo crime ambiental e pode ser embargado, né? Então, também entrou aí na embalagem pós-consumo as embalagens de aço, as de tinta, e para isso foi criado o acordo setorial chamado Prolata Reciclagem. Então, aí se tem 31 mil toneladas nos últimos 5 anos de reciclagem. E o que a gente faz com a lata de lixo, além de vaso de plantas? Né? Então, hoje é muito descartada irregularmente, além de ser uma coisa que incentiva e prolifera muito a dengue, tem esse acordo setorial agora para a gente conseguir reduzir aí os descartes irregulares e os casos de dengue. Aí, com isso, a gente teve aí um resultado de redução de 118 mil toneladas de emissão de gás carbônico de aço novo, né? Porque toda vez que a gente vai produzir alguma coisa, a gente também tem os impactos ambientais daquela produção. Não só do resíduo gerado em si, mas também da produção, né? Tem o calor, tem a emissão de CO2, tem a geração de efluentes, como vamos, né, tecelagens aqui, que é uma coisa muito forte na nossa região, tecelagem, tinturaria, além de eu gerar um futuro resíduo que é uma roupa, um tecido, eu também gero lá os meus resíduos e efluentes nos processos produtivos, né? E a questão das latas muito forte, é a emissão de gás carbônico por conta do processamento do aço. Então, esses são os principais dispositivos legais quando a gente trata de resíduos sólidos, né? A Lei Federal 12.305 é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando a gente vem para âmbito estadual, é a 12.300, 2006, que é a PERS, a Política Estadual de Resíduos Sólidos. E quando a gente fala de políticas, a gente tem os planos, então, a nível federal, planares, e a nível estadual, o plano, que é feito em conjunto com a CETESB, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que a gente tem que seguir e atingir aquelas metas dentro dos períodos estabelecidos. A gente também tem a resolução SMA 45 de 2015, que traz essa responsabilidade pós-consumo, tanto do gerador quanto do consumidor final. E, por último agora, e que está afetando bastante a questão dos licenciamentos ambientais, a decisão de diretoria da CETESB, e aí que implanta a logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental. Então, ela entrou, além de todos aqueles itens que a gente falou lá atrás, que traz na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz também outros produtos, como o óleo de cozinha, e não só os óleos lubrificantes, enfim, todos eles, e todas as embalagens que tem de pós-consumo. Então, se eu sou um fabricante de cervejas, eu tenho que fazer parte de um plano de logística reversa ou apresentar um plano de logística reversa e fazer cumprir as metas de reciclagem dentro dos prazos estabelecidos e prestar conta anualmente. Ou, caso contrário, eu posso ter a minha licença de operação suspensa e perder o direito de produzir. Então, a partir de 1º de janeiro deste ano, todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ordinário, que é o licenciamento ambiental da CETESB, com a cobrança incidindo quando da solicitação ou renovação da licença de operação. Virou obrigação mesmo, não tem para onde fugir. Então, quem não tenha feito solicitação da renovação ou licença de operação nos anos 2019, 20 ou 21, e que ainda não tenha apresentado o plano de logística reversa, deverão apresentar um plano
até o dia 31 de março de 2022, bem como o relatório anual de resultados, até o dia 31 de março de cada ano, a partir de 2023. Então, todos os empreendimentos que fugiram do licenciamento entre 2019 e 2021, impreterivelmente vai ter que apresentar também esse plano de logística reversa. A CETESB vai notificar a empresa para que ela faça aí, ou ela faça adesão a algum plano de logística reversa já existente, ou ela implante um para a empresa dela e comprove que ela está fazendo a logística reversa das suas embalagens. Tá? E como que se comprova isso? Pessoal, com as cooperativas de reciclagem dos municípios. Né? A gente tem aí as cooperativas, essas cooperativas fazem as coletas dos recicláveis, então daí pode surgir a parceria, né, das empresas apoiarem mais as cooperativas e incentivarem mais, implantarem mais pontos de coleta e trazer esses resultados para si mesma aí, comprando as notas fiscais dessas transações comerciais que as cooperativas fazem com as empresas recicladoras. Essas notas fiscais, elas que são válidas como certificados e a comprovação de que a empresa efetuou a logística reversa dos produtos dela. Então, eu gero 5 toneladas de PP, de plástico, polipropileno, 10 toneladas de garrafas de vidro, então eu tenho que apresentar a nota lá. Claro que não é 100%, eu gerei 5 toneladas, eu vou comprovar 5 toneladas, né? A tendência é que seja, mas para um começo a gente tem porcentagens a serem seguidas a cada ano, e isso aumentando a cada ano, mas a obrigatoriedade de apresentar esses comprovantes de que você efetuou a reciclagem até dia 31 de março já é válido, e quem não cumprir está passível de ter a sua licença suspensa. Então, quando a gente trata de coleta seletiva, né, como eu já falei lá atrás, a coleta seletiva ainda no Brasil inteiro, ela não atinge os 4%, apesar dos municípios brasileiros já terem um aumento aí de iniciativas de coleta seletiva, né, de 2010 para 2019, melhorou um pouco o cenário, mas ainda está muito aquém de atingir aí as metas tanto do Planares como da política estadual e também dos planos de resíduos dos municípios. Então, isso precisa ser revisto, né? Quando a gente trata de coleta seletiva, o que também fica muito fora das estatísticas são os catadores independentes, que são aqueles catadores que sobrevivem disso e que não estão agrupados em cooperativas. Então, quando a gente trata desses valores, essas quantidades oficiais, nem sempre a gente está englobando esse tipo de catador, e sim mais as cooperativas, né? Aí isso tudo é transmitido lá para a base do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e é a partir disso que esses dados são refletidos aqui para a ABRELP, enfim, para outros órgãos oficiais aí que trazem os dados oficiais. Então, quantidade de municípios com iniciativa de coleta seletiva aumentou no Brasil, porém a porcentagem de resíduos não aumentou significativamente. Por que isso? Porque nem tudo aquilo que eu coleto, aquele resíduo seco, ele está sendo efetivamente reciclado, que é o que eu falei lá atrás, da importância do fabricante olhar para o ciclo de vida de produto dele, para que ele não lance no mercado um produto que tenha uma embalagem que não possa ser reciclada. Então, a gente tem aí um exemplo, que eu não vou citar marcas, mas de uma marca, a gente tem 2 tipos de iogurte, daqueles de 1 litro, 900 ml, uma coisa assim. Uma embalagem, as cooperativas conseguem reciclar. A outra, porque muda, porque o iogurte é light ou é zero, uma coisa assim,
ele muda o material e muda a cor da embalagem, e aí as cooperativas não conseguem comercializar aquela embalagem do mesmo iogurte, do mesmo tipo, que só mudam que um é zero e o outro é normal. Então, as cooperativas, por mais que elas consigam coletar aquele resíduo, elas têm que jogar fora, porque ela não tem espaço para ficar acumulando aquilo ali e nem tempo para ficar procurando reciclador para aquilo. Então, é por isso que é importante melhorar também, né, nós engenheiros, procurarmos soluções para melhorar esse tipo dessa cadeia de reciclagem dentro do nosso meio, né, para a gente viabilizar essa correspondência, essa transação, esse mercado de esse fluxo de materiais. E, por outro lado, os fabricantes da mesma forma. Pensar que o produto dele vai ter um fim e que ele precisa fazer aquilo que seja com um produto melhor, ou que ele seja biodegradável, ou que ele seja facilmente reciclado. No sul do país, e algum agora está aumentando aí as operações, né? Tem empresas, uma que chama Suzano também no sul do país, ela faz a reciclagem dos plásticos, todos os plásticos já são inservíveis, ou seja, aqueles que não podem mais ser reciclados para alguma utilidade mais nobre, como, por exemplo, fazer saquinho de alimentos, fazer alguns outros plásticos, como alguma coisa que vai conter algum alimento, ou outra coisa do tipo mais nobre, eles fazem esses móveis, que vocês já devem ter visto em vários locais, que são barras de plástico mesmo, sólidas, e que duram muitos anos, porque a gente já viu que o plástico é um dos que mais demora para se decompor aí na natureza, né? Então, eles fazem esses móveis e são amplamente utilizados agora em condomínios, enfim, em locais que tem a incidência de sol e o produto não se deteriore tão facilmente, né? Então, são todos plásticos inservíveis. Deveríamos ter mais plantas no Brasil desse tipo de iniciativa, porque daí quanto a gente não conseguiria reduzir no aterro sanitário lá de plástico que a gente manda embora, não é? Os municípios geralmente dispõem de locais de entrega voluntária, esse seria o mais ideal para a entrega de materiais recicláveis que funcionam 24 horas, e a população pode levar, né, o seu reciclável para esses pontos e evitar aí que eles sejam encaminhados para o aterro sanitário, considerando que geralmente as cooperativas não possuem muita capacidade de fazer coleta porta a porta, e alguns municípios ainda também não dispõem de toda essa estrutura para fazer essa reciclagem, essa coleta seletiva, né? Então, os leves são opções aí viáveis e mais fáceis de manutenção para que as pessoas sejam incentivadas a reciclar. Muito importante também são os ecopontos, né? Porque os ecopontos, eles acabam recebendo aí, tem municípios que chamam de PEVs, que são os pontos de entrega voluntária, então acaba integrando a questão dos resíduos da construção civil, e esses resíduos da construção civil, ou se for uma empresa contratada, ou eles levam para usinas recicladoras, e aí faz pedra, areia, brita, enfim, base para asfalto, ou simplesmente dispõe, quando o entulho está bem limpinho, eles colocam isso nas vias rurais para fazer estabilização de solo. Então, é muito importante para um pequeno gerador o ecoponto ou o PEV, porque o pequeno gerador é aquele que fez uma pequena reforminha lá, quebrou um banheiro e ele não gerou mais do que 1 metro cúbico por dia de resíduo da construção civil, ele pode levar num ecoponto gratuitamente, que o município vai fazer essa gestão, né? Então, o Sigor lá atrás que a gente mostrou, da construção civil, ele também propicia aí para o município fazer esse controle por meio do sistema de gerenciamento online, né, dos ecopontos. Os municípios podem cadastrar os ecopontos e fazer o gerenciamento e depois, ao final, ter os balanços, né,
porque agora o plano estadual de resíduos sólidos também vai cobrar esse rastreamento, né, do quanto foi gerado de cada gerador, seja ele pessoa física, jurídica ou município. Então, anualmente também vai ter que ter essa declaração. Eu fiz uma demolição de uma casa, eu vou ter que fazer essa declaração aí do tanto de resíduo da construção civil que eu gerei. E principalmente vai pegar no pé dos municípios, por conta da geração das obras públicas e dessa movimentação dos ecopontos e PEVs. E o PEV também pode receber recicláveis, restos de roupa, óleo de cozinha, pilhas e baterias, restos de poda, restos de madeiras. As madeiras geralmente são encaminhadas para fazer briquetes, que vão para caldeiras. Então, tudo se torna matéria-prima num ecoponto quando você tem a devida separação e segregação deste material. Esse é o ponto muito importante dos PEVs, porque você separa e aí você consegue dar uma destinação ambiental mais adequada com um produto mais limpo, né? Trazendo um exemplo, a Papyrus, a produção anual dela é de 94 mil toneladas de papel cartão e 30% de toda essa produção ela é feita com material reciclável. Então, ela pega papel e faz o papel cartão, né? Isso é muito importante. Para isso, ela teve que fazer um investimento de 27 milhões de reais com máquinas e equipamentos novos, mas que refletiu em economia de manutenção e redução de custo de operação. Então, isso é muito importante quando a gente trata de não explorar o meio ambiente, porque a cada 40 quilos de papel, a gente tem uma árvore derrubada para produzir esses 40 quilos de papel, né, de celulose. Então, daí está a importância em reciclar. Mas para reciclar o papel é muito caro. É um sistema caro? Por isso que eles estão fazendo investimentos milionários? Sim, para baratear e com a tecnologia viabilizar essa reciclagem. Por quê? Quantos anos demora para uma árvore crescer e reverter em 40 quilos de papel para mim? Sendo que não seria mais fácil eu pegar o papel que já existe no mercado aí, que a gente está jogando no lixo e enterrando, e fazer a recuperação desse papel e tornar ele um papel cartão, ou um papel reciclado, ou uma capa de caderno, que seja, enfim. Né? Então, faz todo sentido, sim, fazer a reciclagem. Indo para um extremo oposto, até aquilo que a gente acha que não serve mais para nada, que seria o lodo do nosso esgoto, ele também pode ser recuperado junto com o triturado de árvores. Então, eu podei a árvore da minha casa e, ao mesmo tempo, eu gerei o lodo do esgoto, e para onde eu vou mandar isso? Tem solução, ele pode virar um adubo orgânico, sim. Né? Porque a gente tem o problema nas ETS, que é que sai aquele lodo todo meio semi-sólido, e daí você tem que passar por filtros, prensa, e tirar o máximo de água dele possível. Fora esse processo, você tem que contratar caçambeiro, você tem que ter cadre, você tem que levar isso para um outro local, para um aterro sanitário, para dar a destinação ambiental adequada. E daí você consegue reduzir isso fazendo o adubo orgânico, produzindo o adubo orgânico. No caso, a Codem Ambiental aqui, ela conseguiu com o FEHIDRO, né, o PCJ, fazer a construção de uma usina de compostagem, e todo esse lodo ele pode ser reaproveitado para fazer adubo orgânico junto ao triturado de árvores, das próprias árvores que são podadas e cortadas diariamente no município. Então, com um triturador e esse galpão com essas máquinas, você consegue um adubo orgânico que o próprio estabelecimento, a própria estação de tratamento, a autarquia, a economia mista, consegue gerar uma outra renda com essa atividade nova, bem como também reduzir os gastos dela, mandando esse resíduo, que para ela não serviria mais para nada, para um aterro sanitário, porque além da coleta, você tem que ter ali à disposição uma caçamba e levar e pagar isso para um aterro sanitário. Então, você tem vários custos embutidos que você pode eliminar e gerar, e aí, um produto vendável
um produto que você consiga comercializar e trazer mais lucros para a empresa. Então, até um lodo de esgoto que a gente pensa, é lodo de esgoto, né? É resíduo do ser humano. Tem solução também. Então, sempre que, só para finalizar aqui, eu sempre digo que seja na condição de engenheiro, produtor, fabricante, consumidor ou reciclador, a gente sempre vai estar dentro do ciclo de vida de um produto. E a gente deve cumprir com o nosso dever para que realmente haja um desenvolvimento sustentável, porque da forma que está acontecendo atualmente, né? As ODS apareceram aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que mais está batendo agora é a questão climática, né? Teve a COP26, a gente acompanhou todo aí na televisão, e é isso que a gente está refletindo hoje. Então, se a gente não começar a fazer hoje, o que vai vir para o futuro? E desenvolvimento sustentável é isso, a gente conseguir fazer acontecer hoje, mas também deixar probabilidades para gerações futuras. Eu espero ter tocado o coração de vocês com essa mensagem, e a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Tá aqui o meu e-mail, tá? arianemacita@gmail.com. Quem tiver dúvidas, quem precisar de alguma coisa, pode chamar lá, e tá aqui para dúvidas. Agradeço mais uma vez o CREA e a Associação da região de Itapetininga aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais essa noite. E vamos lá. Muito bem, Ariane Macita. Parabéns pela excelente palestra. Agora, eu gostaria de chamar todos que estão presentes que abram suas câmeras para a gente fazer um registro aqui. Enquanto nós vamos tirar um print, eu gostaria também de dizer, lembrando a todos vocês, que todos que terão direito ao certificado, todos os participantes, desde que permaneçam até o final do evento. E após o preenchimento ali da pesquisa de avaliação. Daqui a pouco nós vamos colocar aí no chat o link para vocês baixarem o certificado, que vai estar disponível logo 5 minutinhos depois de terminar o nosso evento. Então, vamos lá, todos com print. Então, nós estamos com o print. Eu vou passar, por gentileza, a palavra para o nosso presidente, nosso querido José Antônio Saad, para fazer as suas considerações iniciais. Por gentileza, Saad. Então, eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta direta para a nossa palestrante. Depois a gente encerra, ou depois eu faço alguma pergunta que eu gostaria de fazer. Mas eu deixo aos participantes. Tem 2 perguntas aqui, Saad, no chat. Uhum. Vou ler aqui, ó. A Jaqueline Feitosa diz assim: na região existe algum aterro sanitário de que gere energia para alguma usina? Você conhece, Ari? Por enquanto, não. De gerar energia de forma significativa, não. Mas na região de São Paulo já vem aparecendo essas usinas, né? Se não salvo engano, em Diadema ou Mauá já tem uma usina da Lara, eu esqueci o nome da empresa, mas que já vem com esse conceito, né? De queimar o resíduo para geração de energia e não ter à disposição, porque quando a gente queima o resíduo, a gente reduz bastante o volume, né? Além da geração de energia. Então, e também tem a questão dos CDRs. Tem empresas, por exemplo, a Estre de Paulínia, ela tem uma máquina que chama Tiranossauro, e essa máquina é uma pré-seleção do resíduo que vem mais ou menos já... Eles têm já uma seleção de resíduos que eles colocam nessa máquina, que gera o CDR, que é o combustível derivado de resíduos. Então, ele faz uma segregação e a gente tem um resíduo mais seco, composto de plásticos, pedaços de papelão, enfim, todos aqueles que têm um bom poder calorífico para indústrias que necessitam de queima de alguma matéria-prima para caldeiras, enfim, para tudo isso que precisa de gerar energia. Isso tem. Certo. O Leandro da Cruz Nobre, ele diz assim, pergunta, né? Como será que anda a parte de reciclagem de resíduos na parte da engenharia? Onde será que é descartado os resíduos? Nós não vemos muito isso, somente a reciclagem convencional. Da construção civil, seria, Leandro?
Não sei se o Leandro poderia falar com a gente. O Leandro quer abrir o áudio, Leandro, por gentileza? Seria da construção civil, Leandro? Boa noite. Boa noite. Sim, exato. Como que anda o marco na parte da construção civil, da descarte de resíduos, essas coisas? Porque a gente não vê muito assim, né? Geralmente existe Geralmente, assim, pelo menos aqui na nossa região, eu não sei em Itapetininga se existe alguma usina próximo de vocês, né? São essas usinas que fazem a segregação e transformam os pedaços de concreto em pedra, areia, brita 1 e o pedrisco, que é aquele pedrisco, uma pedrinha menorzinha com um grau de areia de pó, né? Caso contrário, quando não tem esse tipo de aplicação, eles acabam jogando esses materiais em vias rurais, que é o que mais acontece, para fazer a estabilização das vias rurais. Aí faz a deposição do resíduo da construção civil nas vias rurais e vem a máquina, geralmente um trator de esteira, alguma coisa, passando, esparramando e compactando isso no solo. É o que a gente mais vê de aplicação. Mas o mais correto sempre é a usina, né? Porque a gente tem caçambas muito geralmente contaminadas com todos os tipos de resíduo. Então, quando uma usina, o pessoal separa as latas de tintas, o resto de poda que jogaram, as marmitas que jogaram, garrafa PET, eles fazem uma prévia segregação e isso vai para a máquina, né? E essa máquina também consegue tirar os pedaços de aço, enfim, tem um ímã lá que faz a remoção e essa montagem do resíduo da construção civil. Quando tem alguém, todos levam para o mesmo ponto. Ariane, tem aqui a Jaqueline Feitosa, ela fez a réplica aqui da questão da usina, né? Ela diz que o aterro de Gramacho, no Rio de Janeiro, tem uma mini usina que gera energia. Essa é uma tendência agora, por conta dos fatores de instalar e implantar aterros sanitários, né? Cada vez mais a gente tem população, enfim, o desenvolvimento das cidades, ele não pode ser limitado pela implantação de um aterro sanitário, né? Então, eles vão, essa é a tendência mesmo, que sejam implantadas usinas para geração de energia, para a gente unir o agradável e não termos que ter grandes áreas para disposição de resíduos sólidos, que é o que a gente tem hoje, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer algum aterro sanitário grande, como o Delta de Campinas, o Aterro do Oeste, que é um dos maiores aí da América Latina, e a ESER está dominando aí a América Latina e está internacional. Eles têm essa habilidade com aterro sanitário, só que são áreas muito extensas, né? E deu a minha capacidade, o que eu vou fazer com essa área? Eu não posso construir nada em cima. Eu tenho uma geração de gases a todo momento pela decomposição da matéria orgânica. Então, essas soluções, elas estão sendo implantadas e previstas nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios e também, né, das regiões aí, quando tem consórcio. Um exemplo é o Consimares, que vem talvez com essa tendência de fazer a implantação de uma usina para gerar energia num menor espaço de gerenciamento de resíduos, do que a gente realmente enterrar resíduo numa grande área. Até mesmo porque para a CETESB aprovar isso vai anos, por conta de ter que ter EIA-RIMA, todos os impedimentos, você tem que ver lençol freático, distância de aeroporto, distância de córrego, distância de sociedade, de chácaras, enfim, de núcleos habitacionais, tem que ter distanciamento de tudo, fora que tem que estar fora de área de preservação permanente, fora de área de proteção ambiental, N fatores que vão afunilando e levando para essa tendência, vamos ter uma usina de gerar energia. A Jaqueline completou ainda falando a tréplica da Jaqueline, que essa usina, mini usina, já tem mais de 10 anos, mais ou menos.
Legal, Projetos né? são mais fáceis e maravilhosos, né? Agora a gente precisa trazer isso para o macro, por isso que nós estamos aí engenhando, engenheiros. Sim. Agora, quem quiser fazer mais alguma pergunta para a Ariane, explorar o conhecimento dela, levanta a mãozinha aí ou já abre o microfone e já faz a pergunta para ela, por gentileza. Fiquem à vontade. Saad? Então, minha querida, eu tenho alguma coisa para falar e eu vou ser assim mais sucinto, rápido, porque eu não quero tomar o tempo dos demais, que a sua palestra foi bem abrangente e atingiu em cheio o objetivo do que o ser humano hoje pensa do meio ambiente de um modo geral. Então, eu vou pegar o que já acabou de falar, a Jaqueline e o Leandro, a respeito do resíduo, desses resíduos dos aterros sanitários. Então, começando, os aterros sanitários, eles são compactados como se fosse, o solo tem que estar uma precarização de 95% do próctor normal para evitar de que o solo enxugue ou receba qualquer sintoma de resíduo, apesar da manta. Ele tem que estar num terreno que, relativamente, ele se comporte e não fissure, porque ele é muito pesado. Então, tem vários inconvenientes que levam o aterro sanitário a fazer parte de um contexto que vai sumir. Não pode existir aterro sanitário no futuro. Esses gases que a Jaqueline comentou, é um absurdo não se aproveitar os gases dos aterros. Por quê? Nós juntamos elementos e produzimos mais gases do que eles espalhados, e aí há uma concentração maior na região onde ele produz os gases e as cidades ou alguma região em volta sofre com vento, com chuvas ácidas e assim por diante. Nós acompanhamos, porque nós temos o CONDEMA lá dentro da associação, os aterros sanitários hoje são o espelho, que é a oportunidade que nós temos, por enquanto. Então, eu vou passar um pouquinho mais adiante, porque isso aí vai ter que ser estudado, como se disse, por engenheiros, e principalmente os governos municipais, estaduais e federais, mas principalmente os governos municipais. Nós estamos numa região rica e estamos sofrendo com isso. Imagina o resto do Brasil. Então, vamos falar, eu não sei se você teve o prazer de assistir um vídeo de um hotel do Japão que foi demolido de forma de baixo para cima. Você já viu isso ou não? Então, já vi. É fantástico. O que chegou a isso? Chegou a isso pelo seguinte, eles não têm terra. O hotel, para nós, ainda era 5 estrelas, né? Eu fiquei abasmado. Como é que derruba um hotel desse? Não faz um facelift. E, no entanto, eles destruíram o hotel inteiro, aproveitaram quase a totalidade, reciclaram tudo, de cima para baixo, sem produzir uma poeira. A poeira interna era captada e vão construir um outro hotel no mesmo local. Nós sequer pensamos nisso, porque nós temos muita terra, mas valeria a pena, depois nós vamos deixar no site da associação, assistir esse vídeo, que alguns colegas já mandaram para mim, eu já mandei para os demais, o que seria o ideal de construção civil. Eu falaria também da construção civil a respeito a primeira matéria, uma das matérias mais importantes que eu aprendi, isso lá nos anos de 70, é que o canteiro de obra é primordial numa construção civil. E eu hoje, estou dizendo, sou presidente da Associação de Engenheiros, lido com arquitetos e engenheiros. Eu não tenho uma obra com planejamento de canteiro de obra, a não ser as grandes obras que são obrigadas, por falta de espaço, a separar areia, pedra, cimento,
matéria usada, aproveitamento de embalagens. Por quê? Porque eles também não podem perder tempo ou o local é muito caro. Mas as demais construções, de um modo geral, são, quando elas têm um perfil, eu diria, de um valor agregado melhor, eles são vendidos ou são repassados, são pagos para serem levados a esses pontos de coleta. Então, de uma certa maneira, eles estão conscientes de que o resíduo da construção civil estará sendo aproveitado lá. Das pequenas reformas e das construções irregulares, nós temos, eu não acredito que nenhuma delas leve a esses pontos de coletas, pelo fato de já serem irregulares. Então, é no terreno, é no rio. Então, é um conceito muito grande. Eu acho que a CETESB pode fazer o que ela quiser, talvez dificultando ainda com esse SIGOR, porque há uma dificuldade enorme de preenchimento de dados, mas eu diria que nós temos que repensar a forma de instituir as pequenas construções através dos materiais de construções, das lojas, para que eles pudessem desejar ter o produto dele, o retorno do material que foi jogado e sentir-se em paz com os filhos deles, dizendo que ele fez uma obra e essa obra, o resíduo, foi aproveitado. Talvez mexendo, como nós tivemos naquele exemplo famoso do canudo, né? Que é um insignificante, apesar de perante a construção civil, mas ele foi uma propaganda tão bem feita que hoje nós temos o canudo reciclado e todo mundo faz questão de utilizar. Eu não estou vendo mais a Ariane, mas eu estou tentando entender que você está me enxergando, né, Ariane? Sim, Cesário, estou aqui. Sim, tá. Então, eu tenho uma outra matéria muito importante que eu deixei e quando eu li, eu pensei nisso aí. Eu assisti um vídeo há pouco tempo também sobre o desvio do eixo da Terra nos últimos 10, 15 anos. É muito preocupante. É muito preocupante. Eu vou deixar esse vídeo, tirado da revista científica, vou deixar na Associação do Engenheiro. É muito mais preocupante do que a gente pensar no que nós pensamos hoje. A cabeça da gente está hoje pensando em como fazer com os resíduos. E, no entanto, o aquecimento global, de uma forma exponencial, grande, as geleiras estão sendo derretidas e passando para o oceano. O oceano é uma massa muito grande, volumétrica, em relação à crosta terrestre, e ele pode influenciar a mudança de eixo. Isso é um resumo do que eu falei, mas é uma reportagem muito boa a respeito disso. Não quer dizer que é catastrófica, mas quer dizer que é resultado de algumas coisas que vêm ocorrendo. Eu também gostaria de falar sobre umas sugestões. Por exemplo, nós vemos propagandas diretas de tintas na televisão, por exemplo, né? E por que no final, como dizia do cigarro que faz mal à saúde, hoje nem tem mais isso, no final, poderia reaproveita a sua lata, não jogue. Você está entendendo? Eu acho que devia obrigar todos os fornecedores de materiais, principalmente na nossa área de construção civil, a ensinar a como fazer isso. Como você falou, não existe hoje local para você descartar as lâmpadas de mercúrio, lâmpada fluorescente. Não tem. É uma indústria no Brasil só, ninguém quer fazer o uso disso. O CONDEMA já tentou, não há interesse de ninguém, certo? As pilhas estão, que no começo todo mundo levava, hoje não estão, porque ninguém aceita, entendeu? Então, está se perdendo um pouco o foco. E eu gostaria de voltar à propaganda mexendo com o ser humano, como foi a do canudo,
mostrando as tartaruguinhas e tal, é mostrar qual é o benefício de todo trabalho com os resíduos sólidos e aproveitamento dele na continuidade da construção civil, como é o caso dos agregados graúdo, miúdo, que nem tem mais hoje, viu, Ariane? Agregado graúdo nem tem mais. Então, eu gostaria de deixar, aproveitando, então, se ninguém quer fazer mais pergunta, agradecer a sua linda explanação, certo? Você teve que tocar em todos os pontos possíveis, certo? Desde a engenharia agronômica, a engenharia civil, elétrica e assim por diante, atingiu todas as áreas que nós tínhamos preocupação com defensivos, aquelas embalagens recicláveis, que, como eu estou muito tempo na profissão, a gente sabe quanta dificuldade tínhamos com aquilo, e hoje a agricultura está de ponta e está aproveitando. Isso veio das produtoras, veio dos produtores, das indústrias químicas, das indústrias de fertilizantes. Eles estão preocupados, e é muito mais fácil provar por eles, porque há um know-how maior do que diversificado entre os pintores. Você vê qualquer casinha que você entrar, os pintores limpam, usam detergente, lavam no ralo, vai para o ribeirão, e ninguém mais tem atenção com as latas e com o resíduo que ficou lá. Estou falando de tinta, que é o grande consumo, né? As pessoas pintam as casas mais vezes que reformam. E, de um modo geral, resíduos de sólidos, eu passaria para resíduos, então, orgânicos, que eu achei que é um investimento que nós todos deveríamos ter em cidade acima de 100 mil habitantes. Você falou que Nova Odessa tem 80 mil habitantes? Então, 62 mil. 62 mil, e já tem aproveitamento dos resíduos. Eu acho que é uma política administrativa, mais de cabeça, mais de vontade não é só legislação, lei tem bastante, mas é uma vontade que pode se transformar, inclusive, em um custo, mas esse custo dividido pela população sai muito barato, entendeu? O custo da água e do esgoto é muito caro, e se a gente colocar que esse esgoto que tem que ser tratado e essa água ser tratada pudesse ser melhor qualidade, ela baixaria, ou então não subiria tanto, certo? Porque teria investimentos nisso. Nós descobrimos que nós podemos economizar e ter um mundo melhor, né, querida? Então, é isso. Eu agradeço a você muito pela presença, nós abrimos a associação para você quando que puder vir a Itapetininga. Quero agradecer imensamente a sua palestra, quero agradecer imensamente aos nossos colegas que estão assistindo conosco, tendo essa oportunidade de ver você tomar aí um cuidado especial na abrangência de detalhes por detalhes da sua palestra. Quero agradecer especificamente também ao presidente Vinícius, que tem proporcionado essas palestras, esses palestrantes de nível para nós, e trazendo aos nossos associados a oportunidade de aprender dentro de um período relativamente pequeno, que é 2 horas de palestra, uma grande lição de vida ou lição técnica para nós guardarmos e repassarmos a tudo isso. Quero agradecer ao Fábio, que é gentil, e você percebeu que ele é uma pessoa muito simpática. Quero agradecer aos nossos funcionários que colaboraram, e deixo aí ao final para o Fábio fechar essa palestra, voltando de novo a agradecer o seu empenho em estar conosco nessa noite. Um grande abraço a todos e a você. Obrigado. Nossa, sem palavras, né? Quando o Saad fala, né, Ariane? Viu? É lindo de ver. É um presidente diferente, viu? Nós queremos agradecer a oportunidade. Então, para fazer nossos encerramentos, eu gostaria de passar a palavra para a Ariane fazer suas considerações finais.
Eu só tenho a agradecer, Sr. Saad, a todos que estiveram presentes, Fábio, a equipe, todo mundo, a equipe da associação, a vocês que estiveram aqui com a gente, pela atenção, pela oportunidade, por a gente compartilhar momentos assim, que espero que a gente consiga logo fazer presencial, né? Que é bem mais legal. E muito obrigada, Muito bem. linda Então, eu noite passo a para palavra agora. Ótimo, vou passar a palavra agora para o nosso presidente, o Saad, para fazer o encerramento oficial, agradecendo o Saad, na pessoa dele, toda a diretoria da associação aí, da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga. Um abraço para a Carla, viu, Saad? Para todo o pessoal da associação aí, a todos vocês que nos assistiram, estão conosco até nesse momento, muito que abrilhantaram o nosso evento. Então, terminou a palestra, por favor, entrem lá para baixar o certificado. É só digitar o CPF, o número do CPF, a data de nascimento. Não adianta enganar a data de nascimento, senão não baixa o certificado. Não adianta, não. E se tiver algum... no celular, às vezes, tem um bloqueador pop-up. Você não consegue baixar. Mas daí, no notebook ou no computador, você consegue desbloquear naturalmente. Mas qualquer dúvida, a Carla tem o telefone da associação, da Carla, e a gente dá esse suporte. Baixa o link da avaliação aí da palestra, do certificado, que está no chat de vocês. Até segunda-feira, toda a prestação de conta vai estar na associação, a apresentação da Ariane, como também esse vídeo que está sendo gravado, tá? Está sendo gravado, depois vocês divulgarem para os outros associados. Muito obrigado, Saad, você é um gentleman muito solícito. Esperamos aí no ano que vem continuar nossa parceria aí. E obrigado a todos vocês por estar nos prestigiando essa noite. Então, passo a palavra para finalizar o nosso presidente Saad, que ele vai fazer igual aquele William Bonner. Boa noite. Olha, que situação que esse rapaz me deixa, né? Então, novamente, né, eu gostaria de agradecer a você, Ariane, engenheira, colega e batalhadora, pesquisadora, e que nos brindou com essa palestra. Bom retorno a todos para casa, aqueles alunos que estão nos brindando com a sua presença, vocês que estão em casa e participando da live, viram como é tranquilo também participar de uma consulta técnica especial. Isso vale ouro. Uma consulta técnica dessa, você teria que pesquisar muito, ir atrás de muita coisa para conseguir. Embora você atente que em pouco tempo a Ariane conseguiu passar tudo isso, para a gente pesquisar sozinho vai muito tempo. Por isso eu volto a agradecer imensamente o seu trabalho junto a nós, principalmente a quem está hoje trabalhando na construção civil, na construção, nas áreas de engenharia, de uma forma geral, e vão trabalhar, os alunos que vão trabalhar, e eu agradeço ao presidente do CREA a oportunidade que ele está dando a vocês de nos brindarem com essa palestra, que a associação não poderia bancar sozinha, e então ajuda muito os nossos associados, e nós percebemos que nós abrangemos uma área maior do que a da associação de Itapetininga. Nós conseguimos estar um pouco mais além, e a essas cidades que nos acompanham, eu agradeço muito a presença. Nós vamos manter aí no site da associação mais algumas informações. Vamos manter o seu nome para consultas e assim, numa oportunidade, a Carla, se surgir uma questão, ela leva a você a pergunta e nós retransmitiremos aos demais aquilo que você nos brindou hoje. Quero agradecer novamente aos nossos funcionários e pedir ao Fábio que, com essa gentileza que ele tem, trazer sempre para nós esses bons fluidos para que a reunião consiga ser super agradável como a de hoje. Parabéns a todos, uma boa noite, Deus que abençoe a todos. Abraço. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.